Qual é a melhor regra para o professor se aposentar? Como é que ficou a aposentadoria do professor depois da reforma previdenciária? Será que dá para aposentar pelas regras antigas? Afinal de contas, quem tem direito de se aposentar com a aposentadoria do professor? É possível escolher a regra de aposentadoria? Qual regra tem o melhor cálculo para quem é da área do magistério? Pois é, aumente o som, preste atenção, eu sou o Tiago Bachur, você está no podcast do Dr. Tiago Bachur em Tenho Direito Doutor e esse é o nosso assunto de hoje. Pois é, a aposentadoria do professor, reconhecida na própria Constituição Federal, permite que não apenas os professores possam se aposentar com tal aposentadoria, mas também outros profissionais da área educacional, tais como coordenador pedagógico, orientador, pedagogo, diretor, vice-diretor e outras atividades congêneres do ensino básico e fundamental. E aqui vale o alerta que, embora o Supremo Tribunal Federal, desde 2007, entenda que é possível, através dessa modalidade de aposentadoria, outros profissionais da educação também se aposentarem com a aposentadoria do professor, muitas vezes a Previdência Social continua errando em deixar essa turma de fora e querendo conceder apenas esta modalidade de aposentadoria para quem está em sala de aula. Está errado. Se o seu pedido foi feito e foi negado, já fica a primeira dica, você pode e deve ingressar na justiça. Bom, mas afinal de contas, o que é que difere a aposentadoria especial do professor das demais aposentadorias? Na verdade, é através dela, ou era, possível aposentar com um tempo menor. Antes da reforma previdenciária, ou seja, antes da emenda constitucional número 103 de 2019, que aconteceu lá em 13 de novembro de 2019, a professora poderia se aposentar com 25 anos de tempo de serviço e o professor com 30 anos de tempo de serviço. Pouco importava a idade que eles tivessem. Na verdade, a idade só iria influenciar no cálculo da aposentadoria, mas não iria impedir a aposentação. Bom, após a emenda constitucional número 103 de 2019, houve algumas alterações nessas regras. Dentre elas, passou a ser exigida uma idade mínima para que o professor ou professora pudesse se aposentar. E essa idade, então, passou a ser de 60 anos para os homens e 57 anos para as mulheres. Em relação ao tempo de magistério, passou a ser 25 anos tanto para homens como para mulheres. Isso quer dizer que os homens tiveram uma redução de 5 anos no tempo para se aposentar como professor por esta nova regra. Essas regras novas passaram a valer para quem ingressasse na Previdência Social a partir de 13 de novembro de 2019. Mas para quem já vinha pagando, contribuindo para o INSS ou já contribuiu no passado, foi dada uma espécie de colher de chá através das regras de transição, onde o segurado poderá fazer uma opção dentre dessas regras de transição. Na verdade, foram criadas 3 regras de transição. Quem já tinha cumprido todos os requisitos para se aposentar até 13 de novembro de 2019, mesmo que faça o pedido agora, pode optar pela regra anterior. Contudo, se faltasse um dia, uma semana, um mês, um ano ou o tempo que for, esse professor ou professora terá que se aposentar ou pela nova regra ou vai ter que escolher uma dessas regras de transição que eu vou falar agora. Bom, a primeira regra de transição impõe uma espécie de pedágio.
ou seja, exige um tempo a mais para se aposentar. E esse tempo a mais é calculado sobre o tempo que estava faltando lá em novembro de 2019. O pedágio ele é de 100%. Além do pedágio, essa regra de transição também exige uma idade mínima, que é 55 anos para os homens e 52 anos para as mulheres. Vamos exemplificar para você entender um pouquinho melhor. Se na data da reforma a professora tivesse 23 anos de magistério, ou seja, estava faltando 2 anos para completar os 25, ela terá que trabalhar 4 anos e ter 52 anos de idade. Se ela cumprir o pedágio e não tiver a idade, ela não poderá se aposentar e vice-versa, tá certo? Bom, a segunda regra de transição diz que o professor terá que ter uma pontuação. O que é essa pontuação? É a soma da idade com o tempo de contribuição. Ele vai ter que atingir essa determinada pontuação. O detalhe é que essa pontuação ela é progressiva. Apenas para se ter uma ideia, em 2019, quando veio essa nova regra, eram 81 pontos que as mulheres precisariam ter e 91 pontos para os homens. Em 2020, 82,92. Em 2021, 83,93. Em 2022, 84,94. Em 2023, 85,95 e assim por diante. Terminando com 92 pontos para as mulheres no ano de 2030 e 100 pontos para os homens no ano de 2028. Vamos exemplificar para que você possa entender melhor. Para a professora poder se aposentar no ano de 2022, por exemplo, ela vai precisar ter no mínimo 25 anos de magistério e 59 anos de idade, porque aí na somatória tem-se os 84 pontos necessários em 2022. Se ela tiver, por exemplo, 27 anos de magistério, ela precisa ter 57 anos de idade. E aí a gente já começa a entender que nesses exemplos que eu acabei de falar agora, ela pode até escolher entre aposentar por esta regra de transição ou pela nova regra de aposentadoria vinda com a reforma, onde ela precisa ter 25 anos e a idade para se aposentar. E aí já vai a primeira observação, tá? Tem que fazer as contas para ver qual benefício vai ser mais vantajoso. Na terceira regra de transição, vai ser exigida uma idade mínima, e essa idade mínima também é progressiva. Apenas para se ter uma ideia, em 2022, por exemplo, além dos 25 anos de magistério para as mulheres e 30 anos para os homens, a professora vai precisar ter 52 anos e meio e o professor 57 anos e meio de idade. Em 2023, 53 anos para a professora, 58 anos para o professor. Observa-se então que a idade vai aumentando de 6 meses por ano até chegar em 57 anos para a mulher e 60 anos para os homens. E aí, repetindo e abrindo um parênteses aqui para você que está me ouvindo, é importante destacar que cada uma dessas regras que eu falei agora, tanto a regra antiga, como a regra nova, como as regras de transição, aliás, cada uma dessas regras de transição possui um cálculo diferente. E nesse ínterim, nesse instante, é importante que o professor faça as contas primeiro para ele não entrar numa fria. Por que ele precisa fazer essas contas? Bom, ele precisa fazer essas contas para saber se é melhor aposentar agora ou se é melhor esperar. Né? Se ele tiver que esperar, qual será o benefício dele lá no futuro? Será que ele esperando, deixando de receber durante todo esse período, será que o valor a mais que ele vai ter nessa nova aposentadoria vai compensar diante daquilo que ele deixar para trás? Então, essas e outras indagações serão respondidas na hora que você fizer o cálculo. Por fim, é de se ressaltar que depois da reforma previdenciária, esses cálculos são muito importantes e são subjetivos. Vale
para cada um. Isso quer dizer que a regra que for excelente para um professor pode ser que seja horrível para outro, e assim por diante. Cada caso deve ser analisado de forma individual. Não existe uma fórmula mágica que dá certo para todo mundo. Pode ser que mesmo fazendo a escolha errada, dê para fazer uma revisão. Então, se você pedir a sua aposentadoria, mas não for esta a melhor opção, pode ser que caiba a revisão. Porém, pode acontecer que, se você fizer o pedido errado, não consiga fazer mais nada, porque se você tivesse que esperar para ter um cálculo melhor, se você já recebeu, não tem mais o que ser feito. Então, resumindo, tá? Por isso é muito importante que você, professor, faça os cálculos antes e, em caso de dúvidas, fale com um advogado especializado em direito previdenciário da sua confiança. Bom, nosso tempo está esgotado, aliás, estouramos hoje, mas eu quero deixar um recado para você, tá? Acompanhe o nosso site, inscreva-se em nossos canais, lá tem um monte de dicas para você que quer entender mais sobre direito previdenciário. E aproveitar, dia 15 de outubro, foi o Dia do Professor. Quero deixar um abraço para todos os professores que nos acompanham, que mandam as suas dúvidas para nós. Tá certo? Um forte abraço e até a próxima.